aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, não tem pra onde correr. A crise do tarifaço, essa crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos segue sendo e seguirá sendo ao longo de toda essa semana e possivelmente ao longo do todo o próximo mês, com o principal assunto aí a ser debatido no Brasil. Eu não sei nem como resumir o que aconteceu ontem e até já adianto, é impossível falar de tudo que tá acontecendo em relação a tarifaço e as maldades contra Bolsonaro em menos de 1h30. Já tem assunto aí que eu sei que vai acabar parando no Atlas. Tem assunto que eu quis falar nos últimos dias que eu já separei, já tá indo pro Atlas, porque a confusão tá gigantesca. Mas, tendo que dar prioridade a algumas coisas e tentando falar de, assim, além dos fatos, né, que eu acho que são relevantes a gente tratar, colocar na mesa, mas o que a gente também pode colher de termos proveitosos. E eu vi algumas coisas nas últimas horas aí, bem interessantes, que falam um pouco sobre a imprensa, quem vem tentando aí dar suporte ao regime, falar aí sobre toda essa intelectualidade, né, 100% alinhada à turma do Lula, à turma do Judiciário. Uma coisa que eu comentei ontem, que a gente vai seguir sem resposta, é o voto do Fux, mas saiu uma notícia sobre isso, como o Fux irá votar, 4-1 ou 5-0. Tem também algumas notícias que envolvem aí os próximos passos do governo americano. O governo brasileiro resolveu também abrir a boca e até deu uma regada, viu? O Haddad arregou ontem nas redes sociais, temos que falar sobre isso também. Enfim, tem muita coisa mesmo pra gente comentar. Eu não sei nem por onde começar a resumir, mas vamos começar com uma coisa que eu nem disse na introdução. Coloquei aqui porque isso é muito importante. Isso aqui tem que ser de conhecimento de todos os brasileiros. Planalto fornece conteúdo para a militância do PT desgastar Bolsonaro nas redes após tornozeleira. Vocês já imaginaram se isso daqui fosse feito durante o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro dando material para atacar adversários? Porque esta, em tese, né, é a tese do gabinete do ódio que jamais ficou provada. Gente, eu vou falar, repetir. Tenha isso assim claro na sua cabeça. Ó. Quando você chegar com alguém para conversar e você vê que a pessoa está disposta a falar, você fala assim, cara, ó, de coração. Você pode até primeiro apresentar esse fato. Essa imagem aqui, ela é maravilhosa. E eu te digo por quê. Essa segunda imagem aqui, ó. Essa segunda imagem, ela tá pequena. Mas se você fechar assim os olhinhos, apertar os olhos, você consegue ver que tem um e-mail, né? Ainda que você não consiga ler o nome que tá escrito, você vê um @gmail.com. Isso é o quê? É o metadado dos arquivos. Quando você vai ver a assinatura digital de onde veio esse e-mail, você consegue rastrear até a turma do Planalto. Então você mostra isso daqui para a pessoa que está com o coração aberto, você fala, ó, cara, isso daqui dá para registrar. E essa daqui, gente, não é a primeira vez que algo similar acontece. Lá atrás, na questão aí da regulamentação, da mídia, né, a censura disfarçada, teve algo similar. Inclusive tá no ato, lá em 2023. Se eu não me engano, maio ou abril, não vou abrir porque tem muita coisa no vídeo de hoje. Vai lá dar uma olhada. Na época foi até denunciado pelos deputados federais. Então, quando você chegar com uma pessoa que tiver o coração aberto, você mostra isso daqui e fala, ó, cara, você tá vendo como é que prova que tem dedo da turma do Planalto? É através do e-mail, coletando metadados. E assim, se tu ainda tem algum pensamento que a direita possa ter feito algo similar, peça para a pessoa, assim, ó, eu tô te mostrando o que a esquerda fez com documentos e provas. Eu queria muito que você me apresentasse algo similar, onde você consegue realmente rastrear que o material para atacar adversários veio de dentro do governo Bolsonaro. Então assim, reflita. E reflita em quê? Que no governo Bolsonaro, sem prova nenhuma, eles partiram, né, para uma destruição total e criminalização da oposição. Enquanto o governo da esquerda, isso daqui não é a primeira coisa que acontece, o próprio Reinaldo Azevedo, que hoje é petistão, era o cara que lá atrás denunciava os maves do PT. Hoje em dia ele tá, né? Ele tá 100% alinhado. Mas denunciava os maves do PT. Depois tiveram histórias amplamente documentadas como o mensalinho do Twitter e nada acontece. E eu não quero que ninguém do PT seja preso, não. Eu só quero que a direita possa existir. Eu só quero que a direita possa existir. Eu nem quero esse direito para a direita. Eu só quero que a direita possa existir, porque o que está acontecendo é inaceitável. Mas vamos olhar a matéria.
Planalto terceiriza ao PT, desgaste a Bolsonaro após tornozeleira, mas abastece a militância. Enquanto os principais ministros do governo Lula adotam discrição diante da operação da PF, a militância do PT atua para desgastar Bolsonaro com conteúdo cedido pelo próprio Palácio do Planalto. Com a operação contra Bolsonaro, a ordem nos grupos de WhatsApp usados pelo partido para a disputa política era focar na repercussão, principalmente de Lula, enfim, né? Tem até grupos! A coordenação da estratégia digital petista disponibilizou, ainda na manhã de sexta, cortes do pronunciamento em que Lula cita indiretamente Bolsonaro. 10 versões do pronunciamento haviam sido disponibilizados em grupos de WhatsApp da rede de influenciadores do PT por meio de um link, somente 3 minutos após o pronunciamento de Lula e Auá em cadeia nacional. 3 minutos. Gente, eu penso o seguinte, ó. Quanto tempo tinha o pronunciamento de Lula? Quantos minutos? Porque se o pronunciamento de Lula tiver 4 minutos, antes mesmo do pronunciamento de Lula terminar, você já tem um material pronto para atacar um adversário? Você consegue compreender isso? Porque se é algo orgânico, assim, ainda que seja do PT, o PT não é o Planalto, o PT não pode ser Lula. Tem que haver essa separação mínima. Ainda que o PT fizesse isso, se o pronunciamento de Lula tem 4 minutos, você tinha que esperar 5. Você tinha que esperar no mínimo 1 minuto a mais. Falando, cara, em 1 minuto o cara conseguiu baixar o vídeo, recortar, já mandar disparar e já tinha uma estratégia na cabeça. Então você vê que tem uma relação muito confusa, que você confunde o que é a presidência da República com o seu partido, a SECOM com a sua militância, né? A SECOM não é Perseu Abramo. Então assim, como que já estava pronto na mão da militância sem nenhum pronunciamento do Lula ter se encerrado? Vocês estão entendendo isso? Os recortes tinham digital de criação o e-mail pessoal de Mariana Gurgel Zoccoli, diretora do Departamento de Produção, Edição e Acervo da SECOM. Que é a Secretaria de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual da SECOM. Procurada pelo mesmo canal, a diretora não retornou. Vocês estão entendendo isso? Cara, é surreal. E, pô, fica assim, ó, não, o gabinete do ódio. E aí, quando a imprensa vai falar sobre isso, a imprensa fala, olha, o PT está copiando os métodos de atuação do bolsonarismo. Eu queria muito que a imprensa mostrasse quando o bolsonarismo agiu dessa forma, com tantos detalhes, com tanta riqueza de detalhes. É um absurdo, sabe? Todo dia de manhã vocês tomam um tapa na cara, né? Todo mundo aí que tenta seguir minimamente na linha toma um tapa na cara, mostrando que vocês são cidadãos de segunda classe, que contra vocês vale tudo, e tem uma turminha que pode fazer qualquer coisa que nada acontece com eles. Os demais conteúdos disseminados pela rede petista tinham paralelo com recortes da declaração de Lula recomendados para a militância e com a campanha Pode Espalhar, lançada pelo PT, arquitetada por uma das agências de comunicação que prestam serviços a esse ecossistema. Como mostrou o Estadão, a estratégia tem por trás o Instituto Lula, a Fundação Perseu Abramo e sindicatos. Os materiais são produzidos por agências de comunicação contratadas pelo partido e por outras entidades. Nas redes sociais do PT, o secretário nacional de comunicação da sigla, Gilmar Tato, apareceu comemorando a operação policial contra Bolsonaro. Quem poderia imaginar, né? Isso é o PT. Essa notícia tinha sido dias atrás. Ia parar no Atlas sem comentar em vídeo. Eu nem vou trazer os detalhes dela aqui, mas a manchete já explica, né? PT paga até 34 mil reais para impulsionar vídeo em que Trump é ventríloco de Bolsonaro. Já pensou se a direita fizesse a mesma coisa? Tava todo mundo preso. Todo mundo preso, irmão. Mas vamos lá. Uma das coisas que eu mais esperei ao longo do dia de ontem não aconteceu. Talvez aconteça hoje. Segui aí dedos cruzados. Fux ainda não voltou. Lembrando que Fux não teve o seu visto cancelado. E tá ali, ó, Bolsonaro de tornozeleira. Porque Fux ainda não voltou sob cautelares. Por quê? A explicação do Guilherme Amado é que Fux está gripado. Enfim, né? E ele disse que não voltou porque tá gripado. Mas deve voltar até segunda-feira. Até segunda-feira aí, até segunda. Então vamos esperar, quem sabe sai hoje, né? Eu quero muito saber pra onde vai. Se vai ser 5-0 ou se vai ser 4-1. A observar, né? Vamos ver o que é que vai ser.
A gente falar agora de alguns comparativos e mostrar que você pode ser do consórcio, mas você pode ser honesto. Vamos fazer um comparativo, né? É porque assim, né? Você pode ser do consórcio, pode ser honesto. Só não se você for da Globo, né? Porque realmente a Globo não tem espaço pra gente que tem um mínimo de decência. É um absurdo que é a Globo, né? Nosso grande amigo Pablo Hortelado manda lá, ó. O Supremo tende a evitar ser percebido como parcial. Tá bom. Aí o Eduardo diz, né? Pô, agora, irmão, julho de 2025, é too late, my friend. Né? Vamos dar uma olhada no que o Pablo Hortelado diz. É um textão, fala, e no final ele fala sobre ele mesmo, no final do dia. Que ele vem assim, ó. Há alguns anos, diante do descaminho autoritário do bolsonarismo... Bom, por que o bolsonarismo é autoritário? É sempre assim, eu já falei pra vocês, é um padrão. Toda vez que critica o bolsonarismo, critica em termos genéricos. Não, Bolsonaro é autoritário, mas nunca traz os pormenores. Nunca traz a explicação de por que o bolsonarismo é autoritário. Agora, curiosamente, esse texto vai trazer a explicação do bolsonarismo de por que o judiciário não é imparcial. Então, na hora de falar do judiciário, ele sabe explicar, na visão do bolsonarismo, por que o judiciário não é imparcial. E sai, assim, com vários detalhes, rico em detalhes, já para falar por que o bolsonarismo é autoritário, né? O Pablo Hortelado fica devendo, né, muitas explicações. Mas, enfim, adotou a teoria da democracia limitante, né, que é para salvar a democracia liberal. Nossa senhora, eu amo a democracia liberal. Das ameaças de grupos fascistas. Tudo bem. Só que aplicar as ideias da democracia militante traz desafios. Se a democracia está internamente ameaçada, é porque está em crise. Deixou de ter legitimidade para setores importantes da sociedade. O populismo bolsonarista é justamente uma resposta a essa crise. Sim, é ser antissistema. É contra o sistema podre que ninguém aguenta mais. A queixa dos bolsonaristas é que na democracia liberal vigente, o Estado foi capturado por elites, progressistas e corruptas, que não deixam espaço para atores políticos conservadores. Deve ser só na visão do bolsonarismo, né, Hortelado? Esse diagnóstico é responsável pela radicalidade da resposta bolsonarista, um movimento que desde o princípio tensiona os marcos liberais da Constituição. Os liberais, meu Deus, eu amo eles. Ao adotar uma resposta militante contra o bolsonarismo para tentar defender a democracia, a justiça contém certos arroubos, mas também amplia a crise, fazendo os bolsonaristas, que já não confiavam na democracia atual, sentirem que são ainda mais perseguidos e que definitivamente não há lugar para eles no sistema. A contraofensiva populista então se intensifica, alimentando uma espiral de radicalização, né? E ele diz que a armadilha é populista. A culpa ainda é de vocês. A culpa ainda é de vocês. Aí agora você vê, ó, na hora de explicar por que, na visão do bolsonarismo, o judiciário não é imparcial, né? Aí ele vem. Quando assumiu a presidência, né, como pensa um bolsonarista? Quando assumiu a presidência, em 2019, Bolsonaro foi tolhido pelo Supremo, que anulou inúmeras medidas do Executivo, principalmente no período Fique em Casa. Ao agir assim, o Supremo sequestrou a soberania popular expressa no voto a Bolsonaro. Depois das eleições de 22, Bolsonaro foi atrapalhado de todas as maneiras por um TSE enviesado. É só o bolsonarista que pensa nisso, né? Porque é mentira. Mesmo depois de perder a presidência, ele foi prejudicado pela justiça com a acusação fantasiosa de golpe de Estado que serviu apenas para caçar seus direitos políticos. Quando os bolsonaristas apelaram então para os Estados Unidos em busca de socorro, o Supremo respondeu colocando a tornozeleira no ex-presidente. Isso aqui é tudo fantasia da cabeça de bolsonarista. Agora, a prisão de Bolsonaro é iminente. Não há mais saída para os conservadores no regime atual. Eles estão condenados a tentar destruí-lo. Verdade, né? É tudo conspiração. Esse entendimento que se consolida numa parcela ampla da população precisa ser revertido, enquanto ainda há tempo. Vocês acham que ainda há tempo de reverter esse entendimento? Se o Supremo entendeu que precisa adotar a tese da democracia limitante, ele precisa se tornar político por inteiro e não apenas pela metade. Quando eu li isso, eu fiquei meio assim, né? Mano, o que é que tu quer falar, né, dessa história de político por inteiro? Mas é o seguinte, né? Hoje, o Supremo é político ao agir duramente na proteção das instituições democráticas, né? Ele tá protegendo as instituições. Não, eu acho que ele é político ao agir de uma forma, assim,
que a própria imprensa diz que está 100% aliada ao Lula. Mas não é político ao não se preocupar com como suas ações podem ampliar a crise da democracia, né? Então o que é que o Papa Hortelado quer falar? Tem que ser 100% político. Além de agir politicamente, tem que pensar nos impactos políticos das suas ações. A missão de uma justiça que queira proteger a democracia liberal é dupla. Por um lado, ela precisa conter excessos antidemocráticos com firmeza. Por outro, não pode fazer isso de maneira que seja percebida como parcial, impedindo a expressão política dos conservadores. A justiça tem de ser firme na proteção das instituições, mas de maneira técnica, serena e proporcional, para que os conservadores que votem Bolsonaro sintam que podem contar com ela, desde que não hajam contra a democracia. A justiça tem falhado na segunda missão. Falhado por assim, uns 5 anos, né? Tem 5 anos falhando. Mas agora vai. Ainda há tempo, né, Pablo Hortelado? Ainda há tempo. Aí ele encerra dizendo: se quiser evitar que a crise da democracia se agrave, o Supremo precisa de sensibilidade estratégica e visão de longo prazo. Vocês acham que existe alguma chance disso acontecer? Não basta conter o populismo, é preciso também desarmá-lo. Não adianta vencer as primeiras batalhas se essas vitórias contribuem para a derrota na guerra. E esse final talvez seja a parte mais curiosa, né? Então, assim, existe uma possibilidade do sistema perder a guerra? Venceu as batalhas, mas no final perdeu? Né? Que coisa, viu? A primeira vez que eu tô vendo alguém na Globo levantar uma possibilidade de, no final, mesmo após perder inúmeras batalhas, o bolsonarismo ser vitorioso. Nossa. Marca, a gente tá vivendo um período curioso. Estamos vivendo um período curioso no Brasil. Mas, enfim, você vê, né? Também do consórcio, o Mário Sabino fundou lá o Antagonista, antes tinha trabalhado na Veja, amigo do Mamateiro Mainardi. Bolsonaro praticamente preso. Estamos em uma guerra com os Estados Unidos. E aí, diferente do Pablo Hortelado, o Mário Sabino não fica de rodeio. Eu acho que ele fala o que tá todo mundo percebendo, mas que tem medo de falar. Uso de tornozeleira eletrônica, proibição de usar redes, recolhimento domiciliar noturno, proibição de sair de casa nos finais de semana, proibição de se ausentar de Brasília, proibição de comunicação com embaixadas, proibição de contato com o filho Eduardo e demais investigados. Bolsonaro foi praticamente preso. As justificativas policiais para a decisão devem ser deixadas em segundo plano, inclusive as eventuais provas contra Bolsonaro que foram obtidas na busca e apreensão realizada pela PF na casa dele. Está claro que o principal objetivo do ministro foi responder à chantagem tarifária do Trump, antecipando-se também a retaliações que o presidente americano poderá vir a tomar contra o próprio ministro e outros colegas. Então parece que não estamos numa decisão técnica. Integrantes ou não das torcidas organizadas da política nacional e internacionalizada, os brasileiros estão todos na mesma nau dos insensatos. Já começa a deixar o terreno do improvável para adentrar o campo do impossível que, com Bolsonaro submetido a medidas restritivas de liberdade e Lula apostando em patriotadas para ganhar simpatia da patuleia, que Trump aceite negociar um acordo para baixar a tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. Talvez até Trump aumente a taxa ignominiosa. O risco é tamanho que mesmo Flávio Bolsonaro já tenta frear os ímpetos do presidente americano. E aí coloca ali um tweet que o Flávio fez e que depois ele apagou. Falando: Trump, né? Considere aí, irmão, suspender. E coloca só uma sanção na pessoa em específico. Que tá ruim, irmão. Tá ruim. Aí o Mário Sabino diz, né? O Flávio apagou o post, mas é rezar para que o Trump se segure. Porque, caso contrário, no plano econômico, sangraremos na forma de crescimento menor e mais inflação, para não falar da danação das empresas que negociam com os americanos. Já no plano institucional, não há o que fazer. Ainda que haja sanções individuais por parte de Washington, podemos esquecer de vez qualquer autocontenção da parte do Supremo. Tá lá o Paulo, tá, não, o Supremo precisa pensar, não pensem, não, porque é assim, né? E o Mário Sabino, assim, pode esquecer. Pode esquecer. Em especial do ministro cheio de testosterona que se tornou o grande inquisidor nacional, com todas as implicações deletérias disso para o Estado de Direito. Nesse momento, estamos em guerra com os Estados Unidos, e não tem nada, senhores, e não temos nada a ver com isso.
Então você vê a diferença. Você vê a diferença. Tem como você tá e não ser um pau bortolado da vida. Agora, olha só que curioso. Uma coisa que eu falo pra vocês, né, que dá pra gente ter de ensinamento pra vida. Vá memorizando. Você não vai memorizar do dia pra noite, mas sempre tente memorizar o nome das pessoas. Porque conforme o tempo vai passando, isso vai ficando claro para você. Por exemplo, nessa matéria aqui, eu acho que vocês conhecem os nomes importantes, que são os dois últimos. Marco Aurélio de Carvalho, apelido Big Mac, o chefão do Prerrogativas. Ainda que você não saiba que é o Marco Aurélio de Carvalho, você sabe que é o Grupo Prerrogativas. E eu tenho certeza que você olha para a opinião do Prerrogativas e fala, não leva a opinião do Prerrogativas em sério, porque é tipo levar a sério a opinião do PT. E o outro é esse aí, é conhecido nacionalmente, o Grande Cacai. Tem até apelido, né? Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai. O Poder 360 foi bem justo. Foi atrás de 4 especialistas. 2, vou até falar o seguinte, dos 2, você meio que já tava certo que ia falar que o que está sendo feito é um absurdo. Porque o André Maciel está mais à direita. Não que o comentário dele seja tendencioso por estar à direita, mas sem querer ser torcedor, de forma assim, sem querer ser torcedor mesmo, na minha concepção, as pessoas que estão mais à direita, elas, principalmente do judiciário, elas têm uma tendência a ser um pouquinho mais lúcidas ao comentar sobre o que está acontecendo. E até eles conseguem sustentar a opinião deles, mostrando fatos, relembrando coisas do passado, trazendo, né, precedentes. Já a turma da esquerda, eu acho que eles apelam e muito para a torcida. Então, o André Marcílio sabe que está mais à direita, que diz ali, né? O ministro faz interpretação elástica sobre crime de soberania. O Poder 360 colocou até uma nota que eu acho que pende um pouco mais para a direita, pela manchete. Mas você vê que ainda é um veículo relativamente justo. Deu espaço ali, né? Aí colocou o Chemin, doutor em Direito, que também diz que ele critica. O enquadramento é feito pelo ministro, né? Em relação ao que está acontecendo. Nesse enquadro aí com Bolsonaro. Já Marco Aurélio de Carvalho, do Prerrogativas, e o Cacai, ambos dão total apoio pro ministro. O ministro nunca erra. Tá sempre certo. Tá sempre certo. Tá sempre certo. Beleza. Aí vamos pra Folha de São Paulo. Curiosamente, o Poder 360 quis ir atrás de juristas para saber, e aí, é constitucional ou não o que está sendo feito? A Folha de São Paulo também teve a mesma ideia. A atuação de Eduardo desafia a justiça com enquadramento de crime e pode gerar cassação. Aí a Folha de São Paulo, curiosamente, só conversou com pessoas que todas, sem exceção, acham que Eduardo realmente tem que tomar naquele lugar. Ainda tem ali, ó, os especialistas se dividem quanto à possibilidade de uma prisão preventiva, né? Eles acham que Eduardo tem que tomar naquele lugar, mas tem dúvida se encaixa ou não uma prisão preventiva. Alguns acham que difícil, né? Que ele tá errado, mas prisão preventiva é difícil. Já tem um que acha que não. Você vê, ó, já Davi Tangerino disse que um pedido de prisão poderia sim ser feito com a alegação de que o político coage o Supremo. Davi Tangerino. Tangerino, esse nome eu já vi. Ah, e além do Poder 360 se preocupar com essa análise, da Folha de São Paulo se preocupar com esse tipo de análise, a Veja também teve a mesma ideia. Vamos atrás de especialistas. Um nome que não serve de nada, né? Especialista. É só um nome para, enfim, né? Tentar direcionar o embate público. A matéria da Veja é até mais desproporcional para a direita, porque a maior parte das pessoas que a Veja entrevistou, acho que estão contra aí o que aconteceu. Com exceção do professor de Direito Penal da FGV, Davi Tangerino. Da galera que a Veja conversou, ele é o único que ele acha que a decisão do ministro tem respaldo jurídico e não tem caráter de retaliação. Davi Tangerino. Já depois a Veja foi atrás do Carlos Kaufmann, que disse que o Supremo passa recados preocupantes a autorizar a operação contra Bolsonaro. Essa decisão é preocupante por atingir de forma veemente a credibilidade do judiciário que, em vez de se distanciar do protagonismo político, fortalece a polarização de uma sociedade já dividida. Afirmou sustentar ainda que a ação da política representou o emprego da força e tentativa de dominação absoluta para minar qualquer força política que Bolsonaro representa.
Já o professor de Direito Constitucional da USP, Roger Stiefelman Leal, denunciar supostos excessos cometidos pela justiça brasileira a organismos internacionais não configuram a conduta penalmente relevante. Ao longo da história recente, diversos episódios semelhantes ocorreram sem que tenha atribuído a eles um caráter criminoso. E aí o Leal lembra aí do caso do Cristiano Zanin, né? Então advogado do Lula. Então foi 2-1. Só o Tangerino, né, cortou pro lado do Lula e do Supremo. Aí para vocês entenderem, né, por que eu tô batendo nessa tecla. E por que o Pablo Hortelado tá perdido na maionese, né? Achar que tem algum jeito da democracia militante se salvar. Gente, vamos conhecer um pouco do senhor Davi Tangerino. Mais recente agora, 4 de junho de 2025. Olha como é o vídeo. Olha qual é a legenda. Militantes da Globo chamam advogado para justificar a prisão de Zambelli e toma invertida. Mas tava na Globo News, né? Bolsonaro, estado de sítio não é golpe. Em discurso, o ex-presidente tentou minimizar a minuta do golpe. Quem é? O Tangerino. Aquela era chamada do Globo. Mas o que é que ele disse? O nome que se dá essa minuta, esse papel, é o menos importante. Os indícios que nós temos aqui é que esse estado de sítio era só um nome um pouquinho, digamos, palatável para um plano efetivamente golpista. Então ele vai lá na Globo News para falar que sim, Bolsonaro é um golpista. É um golpista quando? 26 de fevereiro de 2024. Mais uma vez na Globo News. É mais socialmente custoso criminalizar e jogar um bando de jovens, marcadamente negros e periféricos, no sistema criminal, ou descriminalizar e nós tratarmos dentro do marco da saúde? Avalia o Davi Tangerino sobre o porte de drogas. E a pauta não era a via legislativa não, viu? Olha ali, ó. Descriminalização em pauta no Supremo. Assim, rapaz, o cara tem sempre um posicionamento mais à esquerda, né? Aí, de novo, o nosso grande especialista. Lembra da época da Vaza Toga, do Verdivaldo? Que são as matérias diversas? Quando teve a Vaza Toga, a Globo News chamou quem? O Tangerino. O ministro tinha tranquilamente o poder no TSE para produzir o relatório, que nada mais é do que a formalização de postagens em redes sociais e informações públicas. Né? Tá aqui, ó. Após a reportagem da Folha de São Paulo, afirmar que o ministro assinou o TSE de maneira não oficial. Não importa o que seja feito contra o bolsonarismo, lá está Tangerino na Globo News para passar pano. Também estava na CNN. Durante participação do WW, Tangerino comentou o relatório da PF sobre o caso das joias sauditas e afirmou que é um desenho claro de peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Está claro. Ai de você que tem um entendimento diferente. Olha, o TCU falou nesses dias, né? Teve até um acordo. Não fala o TCU. O Paulo Gonet, segundo a própria CNN, tá pensando em até arquivar. Porque tá pensando em arquivar, né? Tá pensando em arquivar. Esse é o Tangerino, né? Aí, só pra fechar com chave de ouro, Tangerino, advogado de Neymar, declara voto em Lula. Olha que imagem, ó. Um dia direi aos meus netos que quando a democracia se equilibrava na corda bamba, estava aqui. Tá bom, tava lá, né? Ele tava lá, gente. Ele tava lá. Esses são os especialistas da imprensa. Ler a imprensa é importante demais. Se você só lê o que tá assim, se você só acompanha direito, você meio que vai viver num mundo muito bonito, que as coisas vão dar muito certo, e que não é bem assim no mundo real. Agora, se você só lê a imprensa, você fica um abilolado da cabeça. Você tem que ler ao meio tempo assim para saber o que é que a imprensa está planejando, né? Quais são as maldades que a imprensa tenta falar para manipular mentes e corações pelo nosso Brasil. Mas vamos continuar falando sobre isso, né? Ainda no âmbito judiciário, ontem. Olha a manchete. Eu só vou aliviar para a manchete porque o subtítulo foi justo. Grupo jurídico pede mobilização da sociedade contra as sanções de Trump. Realmente o Prerrogativas é um grupo jurídico. Mas eu acho injusto só falar um grupo jurídico. Porque como estamos diante de uma situação claramente, né, política, que envolve questões de interesse político do grupo Prerrogativas, tem que estar no título. Grupo jurídico ligado ao PT. Não pode só estar no subtítulo. Mas está ali, ó. Prerrogativas alinhado ao governo Lula. Diz que medidas anunciadas contra o ministro Supremo são violações sem precedentes. Vocês sabem quem é o Prerrogativas. E dessa vez, vou até ser
relativamente justo. Na maior parte do tempo, na maior mesmo, vou ser justo, a imprensa até faz questão de destacar, às vezes no corpo da matéria, nem sempre na manchete, mas no corpo da matéria, que o Prerrogativas é alinhado ao PT. Mas se não tá nem na manchete nem no subtítulo, é bem complicado, porque a maior parte das pessoas só lê manchete e subtítulo. Vocês conhecem o Prerrogativas. E quem não acompanha a política? Imagina aquela pessoa, orelha seca, aquele lá, os especialistas, grupo jurídico. Então, esses pronunciamentos, as pessoas abrirem a boca para falar sobre assuntos é importante. Por quê? Porque quando as pessoas abrem a boca e essas pessoas têm algum tipo de representação e algum tipo de peso político, essas falas podem virar notícia e essas notícias podem falar com pessoas que nós não falamos. E mais, tem muita gente que quando vê a logomarca da Folha de São Paulo, a logomarca do Metrópolis, a logomarca do Globo, o cara leva, olha, saiu no Globo. Porque tem gente que pensa assim. Por isso é que nos últimos dias, por exemplo, o Paulo Figueiredo, ele vem cobrando muito que algumas pessoas abram a boca. E eu não consigo entender. Ontem mesmo o Paulo Figueiredo fez uma postagem cobrando o intocável, né? O bode de ouro da direita, a Beyoncé de ouro preto, a diva, que inclusive vou até ajudar a divulgar o evento que ele vai participar agora, final de agosto, ele vai estar junto com o Pablo Marçal no Barber Day. Com certeza ele não sabia que o Pablo Marçal tá lá, isso também não influencia nada, porque é gente de libertação. O Paulo Figueiredo tava lá cobrando, irmão, fala aí do que tá acontecendo, fala da questão do Eduardo, porque o menino tem uma audiência, usa a tua audiência aí. Ah, mas agora ele virou pai, tem filhos e não pode falar, etc. Enfim, né? A esquerda não tem essa. Rolou qualquer coisa, a esquerda em peso entra em campo, utiliza os veículos que tem na mão, planta a nota, vai, porque tem gente que quando vê a logomarca, a Folha de São Paulo, o cara fala, nossa, Folha de São Paulo, Folha de São Paulo. E a mesma crítica que eu faço com frequência ao Duda Lima, que tem amplo acesso à imprensa, simplesmente por questões de campanha. Podia estar ajudando, abrindo espaço para a direita. Faz? Não faz. Vocês não podem achar que é bonito Eduardo estar na capa da Veja e ao mesmo tempo achar normal parlamentares de direita ficarem em silêncio. Não tem justificativa, ainda mais para ficar escondendo Eduardo. Paulo Figueiredo tava apanhando lá ontem, eu falei, eu não consigo entender não, velho. Eu não consigo entender, não, é errado mesmo é o Paulo Figueiredo. Aí, na mesma lógica, conheço as pessoas. Eu nem fiz a biografia do Pablo Hortelato. Eu já fiz tantas vezes aqui em vídeo, não vou fazer todas as vezes, mas acho que a primeira vez que Pablo Hortelato aparece em um dos nossos vídeos é no episódio 214. E quando a gente falava na época de Sleep Giants, sobre regulação das redes, sobre agência de verificação, o Pablo Hortelato tá nessa militância de perseguição e censura desde 2017. Publicando até texto, falou, não, vamos criar aqui uma agência de verificação estatal. A gente comentava sobre ele, várias coisas lá com profissão repórter, para falar de fake news, sempre incomodado que as pessoas acreditavam mais nos grupos de WhatsApp do que nas notícias da imprensa, a matéria da BBC que ele participava desse estudo. Pablo Hortelato também, né, tá no Sebrap, fundado pelo FHC, bolsista aí da Open Society, do Soros. Aí você vai pro Thomas Trauman, saiba de quem você tá lendo. Porque assim, eu não critico a Veja, eu critico o conteúdo da Veja, eu critico também o Mensageiro. Quem é Thomas Trauman? Ex-porta-voz da Dilma. Além de ser ex-porta-voz da Dilma, foi ex-assessor do Palocci. Aí o ex-porta-voz da Dilma, ex-assessor do Palocci diz, o perigo da estupidez. Eduardo Bolsonaro aposta no quanto pior, melhor. Cara, eu posso até ler, tentar refletir sobre o que esse cara tá falando, mas, obviamente, uma pessoa que foi porta-voz da Dilma... Tem coisas que sua opinião não vai ter, sabe? Nenhum peso político, porque você é porta-voz da Dilma, ex-assessor do Palocci. O seu vínculo com o PT é mais do que umbilical, né? Você é petista, né? Não é umbilical, é DNA mesmo. É o seu DNA, é vermelho petista. Não dá, cara. E aí fica aí, né? Se disfarçando de jornalista, disfarçando de analista. Aí vem, outra nota pra gente falar dos nossos especialistas. E a gente nem falou ainda da questão de visto, sanção, as notas que saiu ontem, mas a gente vai chegar lá. Estados Unidos estão com a reputação abalada e já são tratados como economia emergente. Pronto, diz quem são meu pessoa, amigo do Haddad. 2018, foi publicada uma matéria num site chamado Diário da Esquerda, esquerdadiário.net, acho que foi o site, reclamando que
que o Haddad, em 2018, era o neoliberal e já começava a ganhar apoio de tucanos. Essa matéria eu cheguei até a reciclar em algum momento aí, ao longo dos anos, aí, 2003 pra cá. Não vou saber em qual atlas tá, mas saiu aí. Deixa eu ver só se rápido. Eu não sei se é Esquerda Diário. Deixa eu só ver se esse site existe. Esquerda Diário. Deixa eu ver se existe. É esse site mesmo, Esquerda Diário. Deixa eu ver. Esquerda Diário. Deixa eu botar aqui e ver se acho. Haddad Samuel Pessoa. Deixa eu ver. Ave Maria, velho. Na boa, mano. Eu tava aí 30 dias sem o meu consumo padrão de cafeína. Hoje eu tomei. Minha mente tá girando em outro nível. Eu voltei. Ontem eu voltei agora. Agora eu voltei. Agora eu tô imparável. Olha lá, ó. Vê se ainda é 2018. Deixa eu ver a data. Cadê a data? Cadê a porcaria da data? A data não tá por aqui, mas é 2018, né? Conheço os neoliberais cotados por Haddad para governo de conciliação com os golpistas. Aqui era na campanha. Haddad versus Bolsonaro. Aí, o extrema-direita de Bolsonaro promete, no Manicô e tudo mais. Aí, quem lá? Ó aqui já, ó. Ó lá, Samuel Pessoa. O primeiro aqui, ó. Esta conciliação se expressa em 1001 negociatas com o Centrão, mas também em numerosos sinais que ele dá ao mercado e é importante banqueiros. Haddad tem se reunido frequentemente com dois formuladores da Ponte para o Futuro do tema. Marcos Lisboa e Samuel Pessoa. Aí, aqui fala que é o Lisboa. Aí, ó, Samuel Pessoa. Veja quem é o Samuel Pessoa, que diz que os Estados Unidos já são economia emergente. Tucano de carteirinha, membro do Instituto Milênio, bancado pela Globo, ex-representante do Brasil no FMI e igualmente formulador do Ponte para o Futuro, desconversou a jornalistas que será ministro, mas confirmou sua contribuição na governabilidade de Haddad, desde que ocorram as reformas antipopulares que ele defende, diz a matéria da Infomoney, muito similar à outra do Valor. Pessoa diz que nem sondado foi para ser ministro de Haddad, sou eleitor do Geraldo Alckmin. Além disso, ele ressaltou que o que mais importa agora não é definir quem vai ser o ministro da Fazenda, mas sim a construção de base política sólida para poder sustentar um possível governo petista. Em curioso movimento ensaiado com seu parceiro da Ponte para o Futuro e governabilidade de Haddad, Samuel Pessoa também escreveu uma coluna na mesmíssima Folha de São Paulo no domingo passado, onde também fala da pouca importância do ministro da Fazenda desde que ocorra uma reforma da Previdência. Olha o Trabuco, amigão do Lula, tá no conselhão do Lula. E o Trabuco joga e joga, porque ele tem um assento na Febraban e um assento no Bradesco. Ele é o brabo, ele joga e joga. Olha o Josué do Lula, que fez a cartinha da democracia, sobrinho de consideração do Lula, filho do ex-vice. Tá vendo? Cara, olha o AP, o pai da reforma tributária. 2018. Rapaz, essa matéria envelheceu bem, viu? Meu Deus, o pai da reforma tributária do Lula! Do Lula! Quem mais tá aqui nessa nota? Deixa eu ver. Não tem mais alguém? Não, tá. Rapaz, velho, só a nata golpista, hein, Lula? Meu Deus, velho. E o Lisboa também é passa da galera. Deixa eu ver. Olha, conheço os neoliberais, né? Depois tu fala que o governo Lula é um governo entreguista neoliberal focado aí em apoiar banqueiro. Aos banqueiros não faltam sinais de paz e amor. Conheçam quem são os interlocutores de Haddad para agradar Bovespa e Wall Street. Matéria de 2018. Se concretizou toda a nata da elite financeira. Os liberais que controlam o Brasil, todos ganharam espaço no governo Lula. Obrigado, Marcelo Pablito. Que matéria que envelheceu bem. Não, o ápice ali foi o ápice. O pai da reforma tributária do Lula, que você aí, né, vai receber no meio dos peitos. Estados Unidos, economia emergente. Emergente. Nossa Senhora. Aí tá lá, né, na avaliação do pesquisador, ele é especialista, gente. Ele é especialista. O governo brasileiro dá sinais que não deve retaliar os Estados Unidos. Aí perguntei aí. Tem alguma chance aí de sucesso? O Brasil se dá bem aí nessa negociação com o Trump? Olhando a distância, a questão do Trump não é econômica para o Brasil. É difícil de ler essa decisão do Trump. Não é econômica. E é o quê? Rapaz, eu não sei. Ele está olhando e ele ainda não conseguiu entender. Tá lá o nome de Bolsonaro,
regulação das redes, censura, liberdade de expressão. Mas ele não tá entendendo. Tá difícil. Porque ele é especialista. Mas ele não está entendendo. Ele cria um problema para ele, mesmo que nós sejamos um problema pequeno. Tem um custo, pelo menos, na imprensa, na opinião pública. É realmente muito difícil, cara, entender o que o Trump está falando. Eu não consigo entender, velho. Especialista. Ele é especialista. Aí, o Estadão pergunta, mas vem cá, qual é o impacto para a economia dos Estados Unidos com essa nova leva de tarifas? Aí fala um monte de coisa. Pra terminar dizendo, parece que o motivo é esse, né? Assim, os preços parece que não tá subindo muito, mesmo com a tarifa, porque as empresas que exportam para os Estados Unidos meio que estão internacionalizando uma boa parte dos impactos das tarifas. Ou seja, tá falando o seguinte, não, o cara meio que diminuiu a margem de lucro, então os Estados Unidos estão pagando, né, basicamente o mesmo preço no produto e o cara só reduziu o lucro dele. Então o Trump venceu. É tipo isso. Aí depois pergunta, mas 6 meses de Trump, uma confusão econômica muito grande, cara. Como é que fica a confiança na economia americana? Aí fala, faz comparativo até, não, tá igual o Brasil, aqui a taxa de juros, rapaz, inflação subindo, tripé macroeconômico, campo flutuante. Pra terminar dizendo, não, é igual, isso aí tudo que acontece no Brasil é igualzinho dos Estados Unidos, que está sendo tratado nesse episódio como economia emergente. Os Estados Unidos tá sendo tratado assim, cara. Por quê? Porque não, o Trump não é um liberal ortodoxo como eu, como Henrique Meirelles, como o App, como Marcos Lisboa, como Helena Landau, como Maílson da Nóbrega, como Armínio Fraga, como Gustavo Franco, como Gustavo Loyola. Tem mais quem que eu esqueci? A Nata, o Persuari, do André Lara Rezende. É um falando do outro. Aí gera um consenso. Nossa, várias opiniões, né? Pessoas diferentes com a mesma opinião. É muito diferente, né? Tá bom. Aí uma pessoa que consegue raciocinar por si mesma, né? E eu acho que essa postagem do Danilo Thomas, deixa eu ver a hora que saiu isso daqui. Aí, ó, saiu até depois, foi antes do texto do Pessoa. Antes da entrevista do Pessoa. E caiu como uma luva. O Brasil não tem massa crítica para lidar com a crise dessas. Os economistas liberais são meros fiscalistas. É o que eu quero falar. O cara só consegue pensar em inflação e juros. E superávit primário. Ele só consegue pensar nisso. Os desenvolvimentistas são rasos. Ninguém mais estuda os estruturalistas. Os cientistas políticos são obtusos, tipo o Pablo Hortelado. A imprensa só faz propaganda, tipo o Thomas Trauman. E o setor cultural é alienado. Aí não precisa nem explicar, né? Gosto muito de você, Leãozinho. Às vezes eu sinto que eu boto pra pessoas diferentes debater entre si aqui ao longo do vídeo, né? Que eu boto o Danilo Thomas rebateu o Samuel Pessoa, o Mário Sabino rebateu o Pablo Hortaz. São debates imaginários que a gente vai colocando aqui para que o consórcio desminta o próprio consórcio. No meio de toda essa confusão, colocando para pessoas diferentes conversarem entre si, adivinhando que o Samuel Pessoa ia falar aquela merda, me perdoe a palavra, mas não tem como, gente. Assim, tem hora que não tem outra palavra pra você utilizar. Mas que texto bosta, né? Que análise horrível do Samuel Pessoa. Dias atrás, o Stephen Kanitz, ele é um administrador, é um cara aí que meio que rema contra esse consenso liberal ortodoxo que toma conta do Brasil desde os anos 90. Ele escreveu um texto que acho que cai como uma luva em tudo que a gente comentou até agora. Ele fala assim, ó, o intelectual de uma variável só. O Brasil é vítima de cientistas fake, que eu chamarei de intelectuais de uma variável só, como aqueles que definem que se combate inflação com taxa de juros nominal de curto prazo, nada mais. É a única forma, é através de juros. Aí você fala, cara, mas vem cá, o preço, assim, porque você tá aumentando o juro para você diminuir a demanda. Tipo, um monte de gente tá pegando empréstimo para construir casa. Aí você aumenta a demanda por pedreiro. Se você aumenta o custo para você pegar um empréstimo para construir uma casa, você reduz a quantidade de gente construindo casa, logo você reduz a procura por pedreiros. Você consegue controlar essa demanda se você encarece o dinheiro. Agora, teve um conflito no Oriente Médio, o preço do petróleo subiu. Eita, aí o preço subiu a inflação. Aumenta a taxa de juros. Vem cá, tu aumentar a taxa de juros nesse cenário vai impactar o quê? Não, assim, ó, Irã e Israel estão brigando.
Vai lá o Galípolo. Mete aí 18% na Selic. Pronto. Agora fez paz. No dia seguinte tá lá Israel dançando, né? De braço dado, quadrilha de São João. Olha a cobra! Por quê? Porque o Brasil salvou. O Brasil salvou o mundo. O Brasil impediu um conflito bélico porque aumentou a taxa Selic. Logo conteve a inflação. É o que o pessoal pensa. Não acho que é piada, não. É sério. A turma realmente acha que o mundo funciona assim. Ou que o problema da nossa dívida são os bancos, que o problema do Brasil é devido à concentração de renda. Para verdadeiros cientistas, é óbvio que o mundo é mais complexo do que isso. Por isso, nós sempre analisamos N variáveis. Mas, infelizmente, nossos jornalistas preferem e só divulgam diagnóstico fácil. Enquanto alguns intelectuais sérios se debruçam sobre modelos complexos que tentam captar a realidade como ela é, multifacetada, imprevisível, sistêmica, outros ganham os holofotes apontando um único culpado para todos os males do mundo, tipo Trump. E ele cita ali vários. Aí ele comenta que ele de muito tempo vem tentando bater de frente com isso. Aí ele fala, cara, mas no Brasil, no final do dia, quem faz sucesso são os intelectuais de uma variável só. Eles são adorados pela mídia, pelas redes sociais, por políticos em busca de slogans. Eles entregam aquilo que o mundo moderno mais deseja, simplicidade com autoridade. Pesquisador diz que Estados Unidos virou uma economia emergente. Autoridade. Uma explicação única, um vilão claro, um remédio fácil, mas a realidade é outra. Problemas sociais, econômicos e culturais são, por natureza, multicasuais. Ele fala, cara, a criminalidade, por exemplo, não é só fruto da desigualdade e pobreza ou racismo estrutural. É uma combinação complexa de fatores, colapso familiar, ausência de instituições, impunidade, incentivos distorcidos, baixa capacidade estatal, normas culturais, entre outros. No entanto, a narrativa que aponta um único fator explicativo é mais sexy, é mais dirigível, é mais vendável, e assim quem mais simplifica, mais influencia. Os intelectuais mais responsáveis, que ponderam múltiplas variáveis, admitem incertezas, são justamente os que menos aparecem. Eles não viralizam. Suas análises não cabem em tweets. Suas conclusões não alimentam paixões ideológicas. Assim, eu normalmente faço um vídeo de 1 hora por dia, um pouco mais de 1 hora, né? Já 1 hora já deixou de ser o padrão, já virou 1h10. Já aceitei. Não tem como fazer, eu não vou fazer tweets. Tweet eu boto lá a loucura lá e vida que segue, só eu jogo pra cima. Mas no final do dia o pessoal quer o quê? É o vídeo do TikTok de 1 minuto pra viralizar. E eu falo, não seja essa pessoa. Não lave a alma. Aqui tá uma explicação de por que você não deve lavar a alma, né? Enfim, eles não viralizam, suas análises não cabem em tweets, suas conclusões não alimentam paixões ideológicas. E por isso são esquecidos, mesmo quando estão mais próximos da verdade. E como resolver esse problema? Primeiro, exponha os custos da simplicidade. Toda simplificação é uma mutilação. Devemos exigir de nossos intelectuais modelos com variáveis reais. Crie incentivos à complexidade. Se o ambiente intelectual premia certezas e frases de efeito, teremos sempre mais ideólogos do que pensadores. Precisamos recompensar quem estuda, compara, duvida. Uma coisa que vocês podem aplicar no dia a dia é o quê? Não premie com like o político lacrador. Premie o político que entrega resultado, que entrega ações concretas. E se você aplicar isso também para outros meios, vai funcionar. Não lave a alma. Ensinar a pensar em sistemas, não slogans. Exatamente, não lave a alma. Confrontar os intelectuais celebridades com variáveis ausentes. Pergunte sempre, o que está faltando na equação? Qual é a variável que o guru ignora porque complica a sua tese? Tipo, fala, não, temos que privatizar tudo. Aí você pergunta, tá, mas quem é que tem dinheiro para comprar hoje? A Petrobras. Me cita aí, quem tem dinheiro para comprar? Tu quer vender para quem? Dentro dos grupos reais que tem chance de comprar. Pronto, só desarmou a pessoa. Porque o discurso é lindo, mas em termos concretos, ou ele vai vender para a China, ou vai vender para BlackRock, ou vai vender para os irmãos Batista e para o André Esteves. Mundo real. Não me vem com mundo real. E acabou. O verdadeiro pensador ilumina, o pregador apenas inflama. Enquanto celebramos quem grita certezas, talvez estejamos ignorando quem sussurra verdades incômodas mais reais. A história tem sido cruel com os intelectuais de uma variável só. Seus diagnósticos podem até conquistar o presente, mas quase sempre afundam o futuro. Tipo o Pablo Hortelado, Thomas Tralvo, Davi Tangerino, dentre tantos outros. Esse texto do Canitz foi dia 14 de julho. Envelheceu bem. Envelheceu bem. Me serviu. Aí para falar também dos intelectuais de uma variável só, que não conseguem pensar nas complexidades.
A Pantera Cor-de-Rosa segue aí, né, desolada no Twitter, diante de tudo que está acontecendo, falando. Teve um presidente durante o Fique em Casa que se preocupou bastante com a economia e empreendedores, por esse motivo foi atacado duramente e injustiçado. Algo mudou com os apoiadores desse presidente? Porque agora o pessoal não está tão preocupado com a economia, né, diante do tarifaço. Aí a Yatsuki responde: ô campeão, a vida é mais complexa. Existem mais variáveis, né? Não seja uma pessoa de uma variável só. Né? Não seja uma pessoa de uma variável só. Nada mudou com os apoiadores de Bolsonaro. O que mudou foi o cenário. Mas as cifras, né, o dinheiro, turvam a tua visão. Talvez você nunca entenderá o que significa esse gesto, assim como não entenderá a atitude de Felipe Martins, que preferiu ficar preso e enfrentar uma solitária a ter que forjar uma delação. Não importa o quanto você tenha na conta bancária, você é pequeno demais. E ela lembra, né? 8 de janeiro. Metade dos acusados recusou acordo para se livrar de prisão. Seria muito mais fácil, né? Ter aceitado o acordo. Mas e aí botar a cabeça no travesseiro de noite? Intelectual de uma variável só. Ganhou muito dinheiro, hein? Igual Samuel Pessoa. Porque tem dinheiro, é especialista, quer dar carteirada. Olha a grande Lígia Maria. E nada do Deltan Dallagnol falar de sua amiga, viu? Condena e prende logo esse homem de uma vez. O país não aguenta mais ficar refém do Bolsonaro, preso num círculo vicioso eterno de polarização com o PT. Intelectuais de uma variável só. Isolou Bolsonaro da equação, o Brasil tá resolvido. Pronto. Simplificou. Lacrou, tia. Lacrou, tia. Aí o Mafinha comenta, né? Aqui tem um exemplo de por que todo liberal é uma pessoa ruim. A Lígia Maria sabe que Bolsonaro está sendo perseguido, sabe que os inquéritos são ilegais, conhece toda a arbitrariedade cometida porque ela escreve sobre isso com frequência. E mesmo assim, para o bem do bolso dela, prefere que o inocente fique preso. Isso é uma pessoa sem moral, sem transcendência, sem humanidade. Só o dinheiro importa. Mais exemplo. Estou sendo atacado pelos meus por querer uma saída pelo Tarcísio. É tão difícil entender que a direita não tem outra saída? Não tem. É a variável só. Intelectual de uma variável só. Pra mim, o óbvio é ele, até que alguém me convença do contrário. Aí o cara diz: a diva, tem saída sim, Ratinho. Tá vendo, né? Tem outro caminho. Concordo que Ratinho é um excelente nome, mas o que disse é que não tem saída pro Bolsonaro a não ser pelo Tarcísio. Gênios, 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 gênios e mais gênios. Mas vamos lá, que não tem muita coisa pra gente falar. Vamos acelerar porque não sei 9 da manhã. Supremo, Presidência e Itamaraty mantém cautela em reagir à revogação de vistos do ministro, né? Temos que ter cautela para reagir. A cautela durou só até 10 da manhã. Lula disse é inaceitável a revogação de visto. É um absurdo. Já falou. Já abriu a boca, já falou que é inaceitável, que ele não vai aceitar, que ele é o brabo. Diante dessa crise, né, assim como sou uma pessoa que não consegue entender o que está acontecendo, a Flávia Aal diz: a perplexidade é crescente em relação à escala, à proporção que esse episódio vem tomando. Estamos perplexos. Não conseguimos entender o que está acontecendo. Bom, vou tentar falar para vocês uma coisinha aqui, ó. Não se preocupem com a interpretação. Ah, mas a interpretação de texto, assim, independente da interpretação de texto ser boa ou ser ruim, o ponto é que meio que tá acontecendo, né? O Pancha comenta: o destaque faz parte do despacho do ministro quando ele ordenou que Bolsonaro usasse tornozeleira eletrônica. É do meu conhecimento que o uso do termo inimigos estrangeiros para se referir a autoridades norte-americanas repercutiu no mais alto nível do governo dos Estados Unidos. Ah, mas ele tá falando ali em termos genéricos, que diz, né? Enfim, Demon jamais faltou coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, democracia de Estado de Direito, sejam inimigos nacionais, sejam inimigos estrangeiros. Não, mas se é jeito de falar, se não é, o Samuel Pancha tá falando que lá fora foi vendido assim, ó. Ó, Trump, falou que você tem um pinto pequeno, viu? Rapaz, não faz isso não, pô. O cara tem um ego elevado, viu? Igual a galera no Brasil. Aí depois não entende porque a crise tá escalando. Carta do Itamaraty para os Estados Unidos sobre tarifas continua sem resposta. Aí o
O Celso Amorim disse que mais de 60 anos de diplomacia ele nunca viu nada parecido. Está em choque. Por que será, né, Celso? Por que será, né? Vai entender, irmão. Vai entender. A gente tinha comentado sobre isso daqui ontem, no tipo, vai dar ruim. Acho que aqui o Lula tá... Mas... O Lula tá... Eu não sei se o Lula tem noção do que ele tá planejando. Que dizia, né? Governo Lula estuda limitar a remessa de dividendos de empresas americanas com operação no Brasil. Aí Renato falava, a elite empresarial, que ainda acredita ser possível manter-se neutra diante da deterioração institucional, precisa compreender que a neutralidade virou risco. O gesto mais recente, agora estudado e ventilado pelo governo, não é um episódio isolado. Faz parte de um padrão. Restringir, retaliar, esvaziar. Se o governo opta por escalar a crise, quem arca com os custos são os investidores, os exportadores, as holdings, os grupos industriais e tecnológicos instalados no Brasil. Não se trata de apoiar um lado político, mas de reconhecer que a ausência de estabilidade jurídica e diplomática transforma qualquer planejamento empresarial em roleta russa. Aí vem o Rodrigo Campos, cara grande aí, bem conhecido no mercado, foi sócio de um monte de gente, né? Você vê ali pela biografia, ó. Ex-sócio da Armor, da Constellation, do HSBC, do GP, JPM, CSFB, aí tem MBA na Colômbia, enfim, administrador de empresa pela FGV. Trabalhou no meu lugar. E tá lá, ó. Pelo amor de Deus, Lula, King, vai, bate no peito, coloca os 5 navios de guerra em prontidão, põe mais tarifa, tira visto, fala que vai taxar as big techs, né? Imagina o povo sem WhatsApp. Faz tudo isso, Lula, mas não toca, irmão, no assunto de restrição, de movimentação de capitais. Cara, não faz isso, Lula. Nem sussurre, irmão. É igual a discutir com a esposa e falar que pensou em divórcio, mas desistiu. Não fale isso. Lula, pelo amor de Deus, Lula. Pelo amor de Deus. Aí o Haddad ouviu. Arregou. Haddad nega que o governo brasileiro esteja avaliando a adoção de medidas mais rigorosas de controle sobre os dividendos como forma de retaliação. Não sei se foi você, André Esteves, mas vou lhe parabenizar desde já, porque eu sei que o Haddad com certeza pensou em você na hora de escrever nisso. Eu tenho certeza. O Dedé salvou o Brasil. E reafirma que essa possibilidade não está em consideração. Arregou. Arregão. Covarde. Frouxo. Cadê a Haddad? Mostra aí que tu é o bravo aí. Ah, meu Deus. Mas tá que tá, viu? E assim, na boa, tu mandar uma dessa, Haddad, uma arregada dessa, você meio que tá dando uma pista aí que tá com medo, hein? Tá dando uma pista aí que tá com medo aí de rolar alguma treta, viu? Cuidado aí, verdade. Estados Unidos travam até etanol para SAF do Brasil, que pode agora decolar em outras rotas. Companhias como a Raizen e São Martinho contavam com venda para o mercado americano, mas cenário para a produção de combustível sustentável de aviação a partir do álcool cana-de-açúcar muda com o governo Trump e políticas de incentivo podem redirecionar a oferta. Veja só, como o Renato destaca no início, isso daqui não tem a ver com tarifa. Isso daqui não é retaliação comercial do governo Trump. Isso aqui tampouco tá ligado a esse pacote Trump. Não. Isso daqui, independente de tudo, devia servir de alerta. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui é um prejuízo para essas empresas por terem seguido de forma cega esse papo furado de agenda verde. Quando até o etanol brasileiro passa a ser bloqueado por critérios ambientais difusos, o recado é claro, o Brasil virou uma economia onde nem o verde garante previsibilidade. Até se tu é SG, irmão, não muda nada. Tu tá mal do mesmo jeito. O risco institucional deixou de ser ruído, virou variável real. Enquanto isso, a elite empresarial segue em silêncio. Evita confronto, evita nomear o problema, evita compromissos. Rubens Mometo ainda preside o conselho da Raizen por meio da Cosan. Mas metade da empresa pertence à Shell, uma multinacional anglo-holandesa com acionistas globais e metas de rentabilidade inegociáveis. Tem que ter o cacau. O Brasil pode ser relevante para o portfólio da companhia, mas deixa de ser prioridade quando o ambiente se torna incontrolável. É pouco provável que a Shell entre numa disputa com os Estados Unidos por causa da instabilidade institucional brasileira ou mantenha uma joint venture
se o avanço do regime comprometeu seus interesses. Diante disso, é razoável supor que a companhia pressione seus sócios em locais por resposta ou repense a sua posição. Tu já pensou, Meto? Se a Shell vende? Tu já pensou o impacto no mercado? A Shell coloca à venda. Ih, vai ser uma gritaria, irmão. Tu já pensou nisso, Meto? Tu vai ficar calado, Meto. Faça alguma coisa, Rubens Ometo. Porque a esposa do ministro será atingida por sanções. Assim, não é nem pode. Já, não tem o pode. Não tem a possibilidade mais. O Paulo Capelli está tratando como uma certeza. Os Estados Unidos colocaram a lupa sobre a esposa. Por avaliar que, por comandar o escritório de advocacia, lá, ela seria impulsionada pela atuação do magistrado. Além da perda do visto, a Casa Branca avança para aplicar punições com impacto financeiro a ela, por acreditar que a maior parte da renda do casal seria composta pela atuação da advogada. Washington também estuda impor tais sanções a outros ministros da corte cujas mulheres exercem a advocacia. Atualmente, as esposas do ministro Zanin, Dias Toffoli e Dilma Mendes atuam no meio jurídico. Talvez as mulheres não entendam isso, mas os homens entendem, viu? Oh, meu Deus do céu. Mulher, viu? Vocês são chatas, viu? Minha Nossa Senhora. Esses caras não vão. Se esses caras achavam que o bolsonarista padrão é chato, que ele não sai na rua, que o povo grita, imagina a mulher deles. Porque não precisa ser a mulher deles, é a mulher de qualquer um. Todo homem tá sofrendo junto aqui, pensando o que pode acontecer com a vida dessas pessoas. O Rafael Globes relembra que o evento do LEAD tá marcado agora. 8 e 9 de setembro em Washington. Em Washington, viu? Prometo acompanhar isso daqui. Mudarão o endereço do evento quando? E aí, Dória? Vai fazer onde? Podia fazer lá em Feira de Santana, velho. Levar lá a galera, conhecer feira. Feira é uma cidade bacana. Ir lá no Feiraguai. Porque até se o 25 de março der errado, tem um Feiraguai pra salvar o Brasil. Vai lá em feira. Faça lá em feira. Lá em feira tem um lugar massa pra você fazer. Vai lá. O pessoal conhece a São Domingos. A carne do sol de feira é maneira, né? Tem as duas carnes do sol lá que os caras fazem de um jeito que até hoje não aprendi a fazer. Eu é que gosto de carne, viu? Uma na Calilândia, uma na Maria Quitéria. Fazendo propaganda de graça. Porque eu realmente gostava muito. Empim frito. Nossa, tem um bode lá no Feira 6 também. Eu não sei nada bom, mas era bem famoso na época. Vai lá em feira, Dória. Vai lá em Feira de Santana. Todo mundo vai ser muito bem recebido. Muito bem recebido. Até conhecer a cidade que nunca se rendeu ao PT. O PT nunca conseguiu vencer em feira. A Feira de Santana é o oásis do Nordeste. E é isso, né? 1h02. Tinha muito mais coisa pra falar, mas a gente já tava tentando entrar em algumas tretas. Mas o que saiu ontem em termos gerais concretos é o que tá ali. Tem várias possibilidades? Tem. Paulo Figueiredo aí falou que... Enfim, Paulo Figueiredo falou um monte de coisa ontem, Eduardo Bolsonaro falou um monte de coisa. Não é que eu não acredito nos caras, né? Mas eu tento me ater ao que sai na imprensa, 100% da imprensa. 100% da imprensa. Eita, viu? Nossa Senhora. Ai, ai, ai. O que é que vai ser dessa semana, viu? Agora, falo pra vocês, gente. Podem aí tomar um suco de maracujá. Porque essa treta, toda essa confusão, mas vai passar de 30 dias fácil. Essa já é, e começou semana passada, essa já é a maior crise do governo Lula. Eu tenho certeza. Acho que a crise mais longínqua não foi nem a do Pix, foi a do INSS. Acho que a do INSS foi a que mais durou. Mais do que a do Pix. E eu acho que tô na dúvida agora qual foi a que mais durou. Acho que bateu 17 dias de assunto intenso. Acho que não foi nem a INSS. Essa aqui vai passar de um mês. Vai ser o assunto mais comentado. Vai ficar todo mundo letrado no assunto tarifas e no que tá acontecendo. E se aconteceu o que os caras falaram, né? Que essa semana aí promete mais movimentações, aí... Vixe Maria. Vamos ver o que vai ser. Eu acho que a gente tá assim num ponto que...
eu não, se me botasse assim, cara, eu te dou um dinheiro aí pra tu apostar por mim, eu não sabia nem no que apostar, no que pode acontecer. Não sei, eu realmente, assim, não faço ideia do que pode acontecer. E venho tentando me manter o mais longe possível, porque se eu não sei, não me influencia. E quando eu sei das coisas, me atrapalha, porque eu tenho dificuldade de saber e não falar, sabe? Assim, eu posso até não falar, mas eu vou acabar falando alguma coisa que vai seguir pelos caminhos. Então eu prefiro assim só olhar. Porque eu tô, assim, uma pessoa que está olhando de fora, que acompanha a rede social e acompanha a imprensa e tá vendo. Eu tô aqui tentando fazer a análise mais imparcial possível. Então, obviamente, tem o meu lado, né? Eu puxo, eu tô com o pneu murcho na direita, né? E aí o pneu murcho vai me puxando pra direita. Mas mesmo assim, eu fico assim, ó, olhando o que tá acontecendo. Se preparem para emoções ao longo dessa semana, viu? Porque acho que ela promete. Eu fico por aqui. Eu gosto do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais. Passando no canal, tem um botão de valeu. Tem um peito na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpen.com.br, que tem tudo isso e muito mais. Coisas que né, nem vai dar tempo de a gente comentar em vídeo, com certeza, já passou aí. Aquelas confusões mesmo, quando o Gonê aprende seu relatório aí, pedindo a condenação de Bolsonaro. Várias coisas que foram ficando para trás. Confusões no governo Lula, confusão envolvendo MST, confusão envolvendo a COP30. Tem umas confusões envolvendo aí super salários. Só pra mostrar aqui essa do super salário, por exemplo. Ó. Cadê? Teve lá Bolsonaro falando em questão de Senado, aí Simone Tebet falando que jamais né, seria candidata, né, mudaria de domicílio eleitoral e agora já pensa em ser candidata por São Paulo. Avaliação negativa do Lula. Aí tem, né? Advogado da União recebem 547 mil mês. Aí o AGU. Nossa, é tanta coisa que acontece, mas não dá tempo. Simplesmente não dá tempo. Simplesmente não dá tempo. Mas é isso. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!